Milionário segue empregada humilde e a descoberta incrível o faz repensar sua vida. Lucas sempre foi o tipo de cara que atraía carros de luxo e olha disfarçada de alguma celebridade. Ele se considerava o rei do mundo. Bilhões numa conta, sorrisos plásticos de conveniência e festas que mais pareciam desfiles de moda. Mas tudo mudou numa manhã qualquer. Ao cruzar um shopping, seus olhos se depararam com Clara, sua antiga empregada. O tempo não a havia apanhado. Ela irradiava uma força vibrante, a mesma que ela tinha quando arrumava a sua casa. Ficou paralisado, uma sensação estranha percorrendo seu corpo. O que aquela mulher, um rostinho familiar, estava fazendo ali, tão longe da sua vida de opulência? Após aquele encontro inesperado, algo dentro de Lucas começou a se agitar. Ele a seguiu a uma pequena ONG, um lugar simples e cheio de movimento. Clara organizava doações, ajudando famílias que mal conseguiam almoçar. Havia um ar de camaradagem e propósito ao redor dela que o deixou confuso. Enquanto ela falava com as mães e os filhos, Lucas sentia um nó na garganta, um aperto no peito. Como ele tinha se afastado tanto de tudo isso? Sua fortuna parecia um peso agora, um fardo à espera de ser jogado fora. Ele sentiu a inquietação crescer em seu interior. Com cada visita àquela ONG, a imagem de sua vida luxuosa começava a desmoronar. Viu pessoas que riam, apesar da falta de quase tudo. Ele se pegou admirando Clara, sua determinação ao querer ajudar os outros, enquanto ele próprio era um mero espectador na plateia. Mas a verdadeira reviravolta veio quando ela comentou um segredo que vivia em sua família. Fala sussurrada, certas doações que recebiam vinham com um preço que envolvia mais do que simples dinheiro. As palavras ecoaram na mente dele como um sino distante e ensurdecedor. Que preço era esse? Sua curiosidade se transformou em uma necessidade quase irracional de saber mais. Lucas começou a investigar. Cada nova descoberta era como abrir uma nova caixa de Pandora. Os sussurros sobre sua própria família começaram a marcar sua vida, revelando segredos obscuros enterrados que podiam arruinar seu legado, sua imagem. Um dia, quase sem perceber, se viu em frente a um computador, separando registros escritos, documentos. A verdade era escandalosa, cruel. A velhice dos pais carregava mais sombras do que ele poderia imaginar. E então, no meio de toda essa confusão, um bilhete anônimo chegou na sua casa. O papel amarelado estava manchado, mas palavras cruas e cortantes estavam lá. Seus milhões nunca foram limpos. A fortuna de sua família esconde algo que você não pode ignorar. Aquelas palavras foram um choque, como um soco no estômago. Agora, ele tinha uma escolha a fazer: continuar na zona de conforto luxuosa onde sempre viveu ou abraçar uma verdade que poderia mudar tudo. Quando finalmente se encontrou com Clara, naquela ONG, o coração dele acelerava. Ele precisava contar a ela tudo o que tinha descoberto, mas neste momento seu celular tocou, interrompendo a conversa. O som cortou o ar e um silêncio pesado caiu entre eles. A dúvida pairava. Quem realmente controla seu destino? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado enquanto olhava para Clara. O celular tocou de novo, quebrando o silêncio denso entre eles. Ele atendeu, meio distraído, sentindo que o mundo estava girando rápido demais. Era uma voz que ele reconheceria em qualquer lugar. Sua irmã, Juliana. Lucas, você precisa voltar para casa agora. É uma emergência. Ela soava agitada, como se estivesse em pânico. Ele sentiu um frio na barriga. Juliana, o que aconteceu? Ele forçou a voz a ficar calma, mas a inquietação fazia cócegas no fundo da mente. Não dá tempo de explicar tudo. Só vem, por favor. O desespero dela atravessou a linha, como uma lâmina afiada. Ele olhou para Clara, um misto de preocupação e confusão preenchendo os olhos dela. O que poderia ser tão grave? E por que essa ligação bem na hora em que ele estava prestes a ser honesto com ela? Desculpa, Clara. Preciso ir, ele disse, quase sem olhar para trás, enquanto se afastava rapidamente. As palavras que estavam na ponta da língua se evaporaram como fumaça. Uma parte dele queria ficar, mas o dever o chamava. A pressa o levou de volta para a mansão, um lugar que se tornava cada vez mais sufocante. Os corredores pareciam enormes agora, cheios de ecos de risadas passadas, mas também de segredos que o seguiam como sombras. Ao abrir a porta do escritório, encontrou Juliana com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Era como se ela estivesse enfrentando a própria morte. Lucas, você não vai acreditar no que eu encontrei. Ela mostrou o envelope, amassado e com selos antigos. Que envelope? Ele perguntou, angustiado. São documentos sobre a herança da família. Os olhos dela brilharam com uma mistura de medo e excitação. É sobre o avô. Ele nunca nos contou, Lucas. A fortuna que temos é suja. As palavras dela caíram como uma bomba no chão. Ele se sentiu fisicamente atingido. Um nó na garganta quase o impedindo de respirar. O quê? Como assim suja? Olhe aqui! Ela abriu o envelope com mãos trêmulas e tirou um pedaço de papel rabiscado. Ele estava envolvido com atividades ilícitas, drogas, corrupção, e ele tinha uma conta no exterior que nunca declaramos. Não pode ser. Lucas balançou a cabeça, tentando afastar a ideia. Isso não faz sentido. Faz sim. E tem mais, afirmou ela, recuperando a compostura. Uma das doações que Clara organiza parece ser ligada a isso. Ela pode estar em perigo. O universo de Lucas desmoronou em frações de segundo. Clara, com seu coração tão generoso, estava sendo colocada em meio a um escândalo que ele nunca imaginou ser parte de sua história. Sensação de impotência varreu seu corpo. Ele deveria ter cuidado, mas se deixou levar pela própria hipnose da riqueza. Precisamos avisá-la. Lucas disparou, a adrenalina correndo quentes por suas veias. Mas em um instante de desespero, uma ideia mais obscura se formou na mente dele. E se Clara soubesse e quisesse usar isso contra ele? Lucas, espera! Juliana gritou, segurando o braço dele. E se isso for uma armadilha? Você não pode simplesmente aparecer do nada e confrontá-la. Ele hesitou, a dúvida rasgando seu coração. A verdade agora trazia medo, e o que antes era um caminho claro entre ele e Clara se tornava nebuloso. O que poderia ser um momento de conexão quase sombrio se tornava uma armadilha. O que ele deveria fazer agora? Como se respondendo à sua turbulência interna, apareceu outro bilhete em suas mãos. Cuidado com seus próximos passos. O passado não perdoa. Dados os pré-requisitos daquela mensagem, Lucas percebeu que a verdade estava mais próxima do que imaginava. E a revelação não apenas mudaria a vida dele,
mas a de Clara também. O mundo parecia ainda mais instável, e a única certeza que ele tinha era que precisava desvendar tudo. Mas até que ponto Lucas estava disposto a ir para garantir a segurança de Clara e, mais importante, a sua própria liberdade? Lucas ficou paralisado, a bomba que Juliana havia soltado ecoando em sua mente. O envelope amassado em sua mão parecia queimar. Atividades ilícitas, conta no exterior. As palavras dançavam num ritmo frenético na sua cabeça. Ele precisava de respostas. Precisava de Clara, mas o que iria dizer a ela? A dúvida se tornava uma sombra, coberta por um medo crescente. Precisamos ir até a ONG, agora! Ele decidiu, o tom de sua voz carregava uma urgência palpável. Juliana hesitou, mas o olhar de determinação no rosto do irmão a convenceu. Com o coração acelerado, os dois saíram da mansão, apressados, cada passo batendo forte no piso frio, como se pudesse apressar o tempo. Enquanto dirigiam, uma neblina de incertezas envolvia Lucas. O que ele diria a Clara? Como seu mundo, que parecia sólido, havia se desmoronado num instante. As ruas que passavam pela janela eram sombras velozes, mas por dentro tudo era uma tempestade. Ele precisava protegê-la. Precisava dizer a ela que sua bondade poderia ter um custo terrível. Chegando à ONG, Lucas viu Clara cercada por crianças, seu sorriso iluminando o ambiente. A cena era uma pintura de esperança, mas Lucas sabia que estava prestes a borrá-la. Ele se aproximou, o coração na boca. Mas antes que pudesse abrir a boca, uma sirene cortou o ar, estrondosa. Era como se o mundo tivesse parado e o pânico se instaurou. "Clara, precisamos falar!" Ele gritou, mas sua voz se perdeu na confusão. A porta da ONG se abriu com um estrondo e duas figuras em trajes pretos entraram, caras sérias, olhos frios. "Polícia! Todos permaneçam onde estão!" O clima mudou instantaneamente, a alegria se transformando em medo e incerteza. Lucas sentiu um frio na espinha. Clara virou-se, o rosto pálido. "O que está acontecendo?" ela perguntou, a preocupação clara nos olhos. "Não sei, mas precisamos," ele começou, mas antes que pudesse terminar, um agente apontou para ele. "Você, vem aqui!" A voz era firme e cheia de autoridade. Os músculos de Lucas se tensionaram. "Eu? Por que eu?" Ele retrucou, mas a expressão do policial não era de deboche. Era uma questão. E de repente, como um estalo, tudo começou a fazer sentido. Seu nome está na lista de suspeitos relacionados a atividades conclusivas. Precisamos que você nos acompanhe. Lucas ficou em choque, enquanto o mundo ao seu redor se transformava em um pesadelo. As palavras do bilhete ecoaram em sua mente. "Cuidado com seus próximos passos." "Não, isso não pode estar acontecendo," ele murmurou, sentindo-se afundar em desespero. Clara, olhando para ele, tinha lágrimas acumuladas, entre confusão e tristeza. "Lucas, você está envolvido com isso?" A acusação em seus olhos cortou profundamente. "Não, Clara, eu juro, eu não sabia." Ele tentou explicar enquanto o policial se aproximava, a situação se tornando mais grave do que jamais imaginara. O coração dele disparava, e tudo o que ele queria era proteger Clara da verdade. Mas a verdade era que, de alguma forma, o passado dele estava voltando para assombrá-lo. No fundo, algo quebrava. Uma parte do Lucas, que se orgulhava de quem era, desmoronava ali, em frente aos olhos dela. A polícia não buscava respostas, buscava culpados. Mas, e se Clara tivesse uma conexão com tudo isso? E se ela soubesse mais do que aparentava? O agente começou a levá-lo para fora, e nesse momento, Clara gritou: "Lucas, espera!" Ele se virou
e em seus olhos havia um pedido silencioso, mas também uma revelação. O olhar dela mudou. Eu sei mais do que você imagina, ela disse. Palavras pesadas. A dúvida tornou-se uma bola de neve, rolando sem controle. O que mais ela sabia? Que mundos escondidos se abalavam sob a superfície? Clara, o que você quer dizer? O desespero invadia sua voz. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo absoluto ecoou. As luzes se apagaram e uma explosão assombrou o lugar. O caos tomou conta, pessoas gritando, e a única certeza que Lucas tinha era que tudo estava prestes a mudar de novo. Lucas estava em choque. A explosão reverberava no ar. Fumaça e gritos misturavam-se ao desespero que tomava conta da ONG. Clara olhava para ele com olhos arregalados, o rosto pálido, e uma onda de pânico a envolvia. O tempo parecia parar, mas a realidade o puxava com força. Clara, venha! Ele gritou, estendendo a mão enquanto pessoas corriam desordenadamente. Mas antes que ela pudesse se mover, uma figura familiar surgiu do meio da confusão. Era Juliana, a irmã de Lucas. A expressão no rosto dela era um misto de horror e urgência. Lucas, precisamos sair! Ela berrou, o olhar fixo na porta da frente, onde a polícia estava ordenando que todos se afastassem. Espera, Clara pode estar em perigo. Lucas empurrou-se para frente, mas o pânico estava se espalhando como fogo. Estava claro que o caos tinha tomado conta da ONG de forma traiçoeira, e cada segundo contava. E então, de repente, Clara começou a se afastar, indo na direção oposta. Lucas sentiu o pânico subir em sua garganta. Clara, não! Ele não tinha certeza do que estava acontecendo, mas algo dentro dele dizia que ela sabia mais do que estava contando. O olhar dela, antes vibrante, agora se tornava distante e enigmático. Mas antes que pudesse alcançá-la, uma voz ressoou no ar, estrondosa e cortante. Todos para fora, agora! Um dos policiais olhou diretamente para Lucas enquanto falava, os olhos fixos nele com uma intensidade que o fez se sentir como se estivesse sendo engolido. Calma, eu não fiz nada, Lucas respondeu, na tentativa de se justificar. Mas a verdade era que a tensão estava no ar, espessa como fumo que agora envolvia o lugar. A explosão tinha sido um alerta, e tudo estava prestes a desmoronar. Então, Clara se virou, mas não com o olhar que ele esperava. Lucas, eu não posso. Os olhos dela brilharam com algo mais profundo, um conhecimento oculto e sombrio. E naquele instante, tudo mudou. Quando um homem entrou na ONG, cabelos negros bagunçados e um olhar que parecia conhecer segredos obscuros, ele se aproximou de Clara, e a interação entre eles mudou tudo. Clara, você se lembrou do que conversamos? O homem perguntou, a voz baixa e carregada de intensidade. Sim, mas não posso. Clara hesitou, a incerteza a dominando. O coração de Lucas disparou. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? Por que Clara parecia tão assustada? Clara, quem é ele? Lucas não conseguiu se segurar, a dúvida tomando conta dele. Lucas, preciso te contar. Clara começou, mas a porta atrás deles se estremeceu com mais policiais invadindo o espaço. Naquele momento de confusão, enquanto o caos ao redor se intensificava, o homem lançou um olhar penetrante para Lucas. Você está em perigo. Todos estão. As palavras cortaram o ar como uma faca afiada. Antes que pudesse processar, um grito rasgou o silêncio. Não confie nela. O grito veio de Juliana, que agora parecia completamente descontrolada. Ela sabe mais do que você imagina. O tempo parou. Lucas trocou olhares com Clara,
que agora estava em lágrimas. O que você quer dizer, Juliana? O coração dele estava pesado. Cada palavra pulsava com toda a dor que ele não sabia que ainda existia. Ela está no meio disso tudo. Lucas, a família, o que nós somos, tudo é uma mentira. E naquele instante, enquanto o pânico e o desespero se entrelaçam ao som de sirenes e gritos, Lucas percebeu que os segredos estavam prestes a ser revelados. E a verdade poderia ser muito mais devastadora do que ele jamais imaginou. Cada instinto gritava para que ele fugisse, mas o peso da revelação grudava seus pés ao chão. O que ele deveria fazer agora? Como separar a Clara que conhecia da mulher que poderia ser parte de tudo isso? O caos ao seu redor aumentava, e a única certeza que ele tinha era que o passado não estava apenas voltando para assombrá-lo, mas estava prestes a engolir tudo e todos ao seu redor. Cada segundo que passava se tornava uma bomba relógio, e Lucas mal conseguia respirar enquanto a verdade esperava, ansiosa, para ser desenterrada. Lucas estava paralisado. O peso das palavras de Juliana ecoava em sua mente, e o medo cravava-se em seu peito como uma faca afiada. Ela sabe mais do que você imagina. Aquela frase martelava, e o que antes parecia um mundo de certezas agora se dissolvia em incertezas. Calma, Juliana. O que você quer dizer? Ele mal conseguia pensar. As sirenes unindo no fundo se misturavam ao barulho das multidões. Mas nada disso importava agora. A única coisa que ele queria era entender como sua vida tinha se transformado em um pesadelo. Ela não é quem você acha que é. A voz de Juliana partia-se de desespero e, ao mesmo tempo, de urgência. Lucas se virou para Clara, que agora se afastava. Sua expressão, uma mistura de medo e determinação. Ela estava escondendo algo. Ele podia sentir como uma tensão no ar, densa e fria. Clara, espera! Ele tentou alcançá-la, mas uma onda de policiais surgiu, bloqueando sua passagem. As luzes brilham intensamente sobre eles, refletindo a confusão em seus rostos. Ele precisava correr, precisava entender, mas era como se cada movimento fosse uma luta contra um destino implacável. Você não deve se aproximar dela, um policial gritou, interpondo-se entre ele e Clara. É uma suspeita. Aquela palavra ressoava em sua mente. Suspeita. Clara, a mulher que tinha se tornado vital em sua vida, agora era uma criminosa aos olhos da lei? Eu não posso acreditar, Lucas exclamou, mas as palavras mal saíram de seus lábios, antes que um barulho estrondoso cortasse o ar. Um novo eco de explosão reverberou, mas desta vez parecia mais perto. O som atravessou o ambiente e fez todos os presentes hesitarem, mergulhando-os numa nova onda de confusão. Instintivamente, Lucas se virou. Então tudo aconteceu rápido demais. Um homem surgiu no meio da multidão, encapuzado, com um olhar avassalador. Ele começou a gritar, sua voz ecoando como um trovão. A verdade vem à tona, não há como escapar. Seus olhos fixaram-se em Lucas, com um olhar que parecia conhecer segredos profundos e sombrios. Não tomei partido, você não precisa me ameaçar. Lucas gritou de volta, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas o homem sorriu, um som frio que enviou calafrios pela espinha de Lucas. Não sou eu quem traz a verdade, é você quem precisa enfrentar seu passado. E com isso, ele apontou uma arma para o ar e disparou, fazendo todos se jogarem ao chão, o pânico se espalhando como fogo em palha seca. Lucas ficou de joelhos, a visão embaçada pela tragédia, que desenrolava-se diante dele. Ele ouviu gritos e choros, mas tudo parecia distante. A última coisa que ele viu antes de se cobrir foi o olhar de Clara,
dorido e cheio de uma estranha resignação. Mas a revelação mais estrondosa veio a seguir. O homem, ainda encapuzado, olhou diretamente para Clara. Fui eu quem te entregou. Você sabe disso. O ambiente congelou. O que ele queria dizer? Lucas sentiu seu coração parar. Clara não era inocente. Havia conexão entre ela e aquele homem. A verdade despedaçou a atmosfera ao redor deles, e Lucas ficou paralisado, o choque cortando sua respiração. Era como se tudo ao seu redor estivesse se desfazendo, revelando uma rede de mentiras que ele nunca soubera que existia. Agora, Clara estava no epicentro da confusão, e a última coisa que ele queria era aceitar que ela poderia ter um papel nisso. Com o som de sirenes aumentando e o caos tomando conta da cena, ele compreendeu que sua vida, seus valores, tudo estava prestes a mudar. O homem desconhecido virou-se e desapareceu na multidão, enquanto Lucas olhava para Clara, que agora se tornava um enigma, um mistério que ele precisava desvendar. O que mais ela escondia? Ele não sabia, mas a única certeza que tinha era de que tudo que acreditava ter construído era uma ilusão. Clara, o que está acontecendo? A voz dele ecoou em um sussurro, mas ela só olhou para ele com um misto de tristeza e determinação, como se estivesse se despindo de uma máscara, ou se aprontando para um combate que ninguém podia prever. O pânico crescendo ao seu redor parecia insignificante em comparação com os turbilhões de emoções que abriam caminhos em seu peito. Lucas precisava saber, e agora, mais do que nunca, o tempo estava correndo contra ele. O passado tornava-se um inimigo feroz, e um novo jogo começava a se desenrolar. O futuro deles dependia das escolhas que fariam a seguir. Mas a linha entre vítima e executor agora parecia tão tênue, tão incerta. Lucas estava paralisado. O peso das palavras de Juliana ecoava em sua mente, e o medo cravava-se em seu peito como uma faca afiada. Ela sabe mais do que você imagina. Aquela frase martelava. E o que antes parecia um mundo de certezas, agora se dissolvia em incertezas. Calma, Juliana. O que você quer dizer? Ele mal conseguia pensar. As sirenes zunindo no fundo se misturavam ao barulho das multidões. Mas nada disso importava agora. A única coisa que ele queria era entender como sua vida tinha se transformado em um pesadelo. Ela não é quem você acha que é. A voz de Juliana partia-se de desespero e ao mesmo tempo de urgência. Lucas se virou para Clara, que agora se afastava. Sua expressão, uma mistura de medo e determinação. Ela estava escondendo algo. Ele podia sentir, como uma tensão no ar, densa e fria. Clara, espera! Ele tentou alcançá-la, mas uma onda de policiais surgiu, bloqueando sua passagem. As luzes brilhavam intensamente sobre eles, refletindo a confusão em seus rostos. Ele precisava correr, precisava entender, mas era como se cada movimento fosse uma luta contra um destino implacável. Você não deve se aproximar dela, um policial gritou, interpondo-se entre ele e Clara. É uma suspeita. Aquela palavra ressoava em sua mente. Suspeita. Clara, a mulher que tinha se tornado vital em sua vida, agora era uma criminosa aos olhos da lei. Eu não posso acreditar. Lucas exclamou, mas as palavras mal saíram de seus lábios antes que um barulho estrondoso cortasse o ar. Um novo eco de explosão reverberou, mas desta vez parecia mais perto. O som atravessou o ambiente e fez todos se jogarem ao chão, o pânico se espalhando como fogo em palha seca. Lucas ficou de joelhos, a visão embaçada pela tragédia que desenrolava-se diante dele. Ele ouviu gritos e choros, mas tudo parecia distante. A última coisa que ele viu antes de se cobrir foi o olhar de Clara,
dorido e cheio de uma estranha resignação. Mas a revelação mais estrondosa veio a seguir. O homem, ainda encapuzado, olhou diretamente para Clara. Fui eu quem te entregou. O ambiente congelou. O que ele queria dizer? Lucas sentiu seu coração parar. Clara não era inocente. Havia conexão entre ela e aquele homem. A verdade despedaçou a atmosfera ao redor deles, e Lucas ficou paralisado, o choque cortando sua respiração. Ele queria gritar, queria entender, mas as palavras se perderam em sua garganta. Tudo o que achava que sabia agora se desfazia em uma nuvem de incertezas e traição. O olhar de Clara se transformou, um misto de culpa e determinação estampados em seu rosto. Você não entende, Lucas, Clara gritou, sua voz cortante em meio ao caos. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger você. Lucas a encarou, a dor em seu peito crescente. Proteger como? Com mentiras? Com traição? Saiu de sua boca como veneno, e ele se deu conta de que sua confiança estava despedaçada. Posso explicar? Ela tentou, mas a multidão estava em frenesi. O homem encapuzado se afastava, enquanto os policiais se dirigiam a Lucas, ordenando que se afastasse. Não confie nela! Juliana gritou, seu olhar cheio de terror. Ela não é a pessoa que você pensa, Lucas. O passado dela é muito mais sombrio. A frenética confusão se transformava em um redemoinho de emoções. O pânico e a dor se entrelaçavam no ar espesso. Lucas olhou para Clara, seu mundo desmoronando, toda a esperança de um futuro juntos sendo esmagada. O homem encapuzado, que agora desaparecia na multidão, deixava uma sombra que só crescia. A verdade está por trás de tudo isso, Lucas. Você precisa saber. As palavras de Clara eram como um grito atravessando o caos, mas ele não. Sabia se ainda podia confiar nela. Um instinto profundo o alertava para o perigo. O ambiente ao seu redor gritava por fuga, mas seu coração estava preso na dúvida. Eu não sei o que pensar, ele respondeu, sua voz embargada pela dor e pela incompreensão. Clara olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto, a fragilidade dela contrabalançando a força que havia nela. Por favor, não se afaste de mim. Eu sou sua única esperança. Mas antes que qualquer resposta pudesse sair de sua boca, um novo estrondo ecoou. Uma explosão repentina e devastadora estourou atrás deles, jogando todos ao chão. O barulho reverberou e queimou em seus ouvidos. A estrutura da ONG começou a ruir, as paredes tremendo como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Lucas levantou o olhar para Clara, que agora estava cercada por fumaça, seu rosto perdido entre o caos. Uma única pergunta ficou no ar. Quem era realmente Clara? E a ligação dela com aquele homem? Os segredos estavam se acumulando a cada segundo, e a resposta parecia mais inatingível do que nunca. O desespero crescia e não havia como prever o que iria acontecer a seguir. O futuro deles dependia da verdade. Mas qual verdade? Lucas estava paralisado. O peso das palavras de Juliana ecoava em sua mente, e o medo cravava-se em seu peito como uma faca afiada. Ela sabe mais do que você imagina. Aquela frase martelava, e o que antes parecia um mundo de certezas agora se dissolvia em incertezas. Calma, Juliana. O que você quer dizer? Ele mal conseguia pensar. As sirenes unindo no fundo se misturavam ao barulho das multidões, mas nada disso importava agora. A única coisa que ele queria era entender como sua vida tinha se transformado em um pesadelo. Ela não é quem você acha que é. A voz de Juliana partia-se de desespero e ao mesmo tempo de urgência. Lucas se virou para Clara, que agora se afastava. Sua expressão uma mistura de medo e determinação. Ela estava escondendo algo. Ele podia sentir, como uma tensão no ar, densa e fria. Clara,
Ele tentou alcançá-la, mas uma onda de policiais surgiu, bloqueando sua passagem. As luzes brilhavam intensamente sobre eles, refletindo a confusão em seus rostos. Ele precisava correr, precisava entender, mas era como se cada movimento fosse uma luta contra um destino implacável. Você não deve se aproximar dela, um policial gritou, interpondo-se entre ele e Clara. É uma suspeita. Aquela palavra ressoava em sua mente. Suspeita. Clara, a mulher que tinha se tornado vital em sua vida, agora era uma criminosa aos olhos da lei. Eu não posso acreditar. Lucas exclamou, mas as palavras mal saíram de seus lábios, antes que um barulho estrondoso cortasse o ar. Um novo eco de explosão reverberou, mas desta vez parecia mais perto. O som atravessou o ambiente e fez todos se jogarem ao chão, o pânico se espalhando como fogo em palha seca. Lucas ficou de joelhos, a visão embaçada pela tragédia que desenrolava-se diante dele. Ele ouviu gritos e choros, mas tudo parecia distante. A última coisa que ele viu antes de se cobrir foi o olhar de Clara, dorido e cheio de uma estranha resignação. Mas a revelação mais estrondosa veio a seguir. O homem, ainda encapuzado, olhou diretamente para Clara. Fui eu quem te entregou. Você sabe disso. O ambiente congelou. O que ele queria dizer? Lucas sentiu seu coração parar. Clara não era inocente. Havia conexão entre ela e aquele homem. A verdade despedaçou a atmosfera ao redor deles, e Lucas ficou paralisado, o choque cortando sua respiração. Ele queria gritar, queria entender, mas as palavras se perderam em sua garganta. Tudo o que achava que sabia, agora se desfazia em uma nuvem de incertezas e traição. O olhar de Clara se transformou, um misto de culpa e determinação estampados em seu rosto. Você não entende, Lucas, Clara gritou, sua voz cortante em meio ao caos. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger você. Lucas a encarou. Dor em seu peito crescente. Proteger como? Com mentiras? Com traição? As palavras saíram de sua boca como veneno, e ele se deu conta de que sua confiança estava despedaçada. Posso explicar? Ela tentou, mas a multidão estava em frenesi. O homem encapuzado se afastava, enquanto os policiais se dirigiam a Lucas, ordenando que se afastasse. Não confie nela, Juliana gritou, seu olhar cheio de terror. Ela não é a pessoa que você pensa, Lucas. O passado dela é muito mais sombrio. A frenética confusão se transformava em um redemoinho de emoções. O pânico e a dor se entrelaçavam no ar espesso. Lucas olhou para Clara, seu mundo desmoronando, toda a esperança de um futuro juntos sendo esmagada. O homem encapuzado, que agora desaparecia na multidão, deixava uma sombra que só crescia. A verdade está por trás de tudo isso, Lucas. Você precisa saber. As palavras de Clara eram como um grito atravessando o caos, mas ele não sabia se ainda podia confiar nela. Um instinto profundo o alertava para o perigo. O ambiente ao seu redor gritava por fuga, mas seu coração estava preso na dúvida. Eu não sei o que pensar, ele respondeu, sua voz embargada pela dor e pela incompreensão. Clara olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. A fragilidade dela contrabalançando a força que havia nela. Por favor, não se afaste de mim, eu sou sua única esperança. Mas antes que qualquer resposta pudesse sair de sua boca, um novo estrondo ecoou. Uma explosão repentina e devastadora estourou atrás deles, jogando todos ao chão. O barulho reverberou e queimou em seus ouvidos. A estrutura da ONG começou a ruir, as paredes tremendo como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Lucas levantou o olhar para Clara, que agora estava cercada por fumaça, seu rosto perdido entre o caos. Ele a viu se afastar, e a última coisa que lembrava era daquela expressão no rosto dela, assustada
e desolada. Mas então, na turbulência, uma sombra emergiu entre a fumaça, e Lucas não conseguiu acreditar no que via. Era o homem encapuzado, com um dispositivo na mão. "Você não conseguiu, Clara!" ele gritou, e então apertou um botão. A explosão foi ensurdecedora, e em vez de mais destruição, uma parte do prédio desabou, revelando um túnel escuro, uma passagem secreta escondida atrás de uma parede falsa. O cheiro de combustíveis e pólvora pairava no ar. As pessoas ao redor, incluindo Juliana, correram em pânico, mas Lucas ficou paralisado. Ele percebeu que aquele túnel não era uma simples fuga. Era uma rota de escape planejada. O homem sorriu, e no seu olhar havia um tipo de confiança que fazia Lucas tremer. "Você nunca soube, Lucas", ele disse, se dirigindo a ele como se fosse íntimo. "Tudo o que você conhece é uma mentira. É hora de você conhecer a verdade." Com isso, olhou para Clara, e ela, que parecia tão perdida, agora também carregava uma intensidade estranha, uma determinação que o chocou. "Lucas, eu só queria que você estivesse seguro." A voz dela tremia, mas havia algo mais ali, uma espécie de desespero misturado à coragem. Lucas piscou, tentando entender. A verdade sobre Clara estava muito além do que ele pensava. E naquele instante, enquanto visões de segredos enterrados e alianças traiçoeiras dançavam em sua mente, ele soube que tudo havia mudado. Todos estavam conectados de maneiras que ele nunca poderia imaginar. E ao invés de buscar desespero, uma nova pergunta surgiu. Será que ele realmente estaria pronto para enfrentar o que viria a seguir? A linha entre passado e presente se tornava nebulosa, e Lucas sentiu o peso de um destino que ele nunca quis. Lucas estava paralisado. O peso das palavras de Juliana ecoava em sua mente, e o medo cravava-se em seu peito como uma faca afiada. "Ela sabe mais do que você imagina." Aquela frase martelava, e o que antes parecia um mundo de certezas, agora se dissolvia em incertezas. "Calma, Juliana, o que você quer dizer?" Ele mal conseguia pensar. As sirenes unindo no fundo se misturavam ao barulho das multidões. Mas nada disso importava agora. A única coisa que ele queria era entender como sua vida tinha se transformado em um pesadelo. "Ela não é quem você acha que é." A voz de Juliana partia-se de desespero e urgência. Lucas se virou para Clara, que agora se afastava, sua expressão uma mistura de medo e determinação. "O que está acontecendo?" Ele tentou ler os olhos dela, mas encontrou um abismo de emoções. "Clara, espera!" Ele tentou alcançá-la, mas uma onda de policiais surgiu, bloqueando sua passagem. As luzes brilhavam intensamente sobre eles, refletindo a confusão em seus rostos. Ele precisava correr, precisava entender, mas era como se cada movimento fosse uma luta contra um destino implacável. "Você não deve se aproximar dela", um policial gritou, interpondo-se entre ele e Clara. "É uma suspeita." Aquela palavra ressoava em sua mente. Suspeita. Clara, a mulher que tinha se tornado vital em sua vida, agora era uma criminosa aos olhos da lei. "Eu não posso acreditar", Lucas exclamou, mas as palavras mal saíram de seus lábios antes que um barulho estrondoso cortasse o ar. Um novo eco de explosão reverberou, mas desta vez parecia mais perto. O som atravessou o ambiente e fez todos se jogarem ao chão, o pânico se espalhando como fogo em palha seca. Lucas ficou de joelhos, a visão embaçada pela tragédia que desenrolava-se diante dele. Ele ouviu gritos e choros, mas tudo parecia distante. A última coisa que ele viu antes de se cobrir foi o olhar de Clara, dorido e cheio de uma estranha resignação. Mas a revelação mais estrondosa veio a seguir.
O homem encapuzado olhou diretamente para Clara. Fui eu quem te entregou. Você sabe disso. O ambiente congelou. O que ele queria dizer? Lucas sentiu seu coração parar. Clara não era inocente. Havia conexão entre ela e aquele homem. Não, você está mentindo! Clara gritou, um desespero cortante em sua voz. Eu não sabia de nada! O olhar dela se encheu de lágrimas. E Lucas podia sentir o peso da verdade sufocando-os a todos. É hora de você saber, Lucas. O homem encapuzado avançou, um sorriso sombrio nos lábios. Você é apenas uma peça no nosso jogo. Nunca foi diferente. As palavras dele eram como facadas, cada uma cortando mais fundo que a anterior. Lucas sentiu a terra tremer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? A voz dele saía fraca, mas não conseguiam ignorar o batimento acelerado do seu coração. Todo esse tempo você foi apenas um peão. Clara sabe mais do que você imagina sobre a sua família e todas as verdades que foram enterradas. A voz do homem reverberou no ar e Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você não faz sentido, ele gritou, a frustração subindo. Clara, o que ele está falando? Ele virou-se para ela, buscando respostas, mas o olhar dela estava fixo no homem, como se estivesse presa em um feitiço. Lucas. Clara hesitou, a voz quase um sussurro. Não foi só uma simples doação. Estávamos trabalhando juntos. Mas tudo mudou quando eu descobri a verdade sobre você. Eu não podia contar. Era perigoso. E antes que Lucas pudesse articular uma resposta, tudo virou caos. O homem apontou para o túnel e gritou: Menos uma chance. Todos vocês precisam escolher. Continuar neste jogo ou descobrir a verdade que está escondida. Um som ensurdecedor aguardava do fundo do corredor. Instintivamente, Lucas pegou a mão de Clara, mas ela se soltou. O olhar dela estava carregado de medo e determinação. Você não pode ir, Lucas. Eu não posso perder você. Mas então, antes que pudesse responder, uma explosão repentina estourou para fora do túnel. Gritos e chamas começaram a dominar o ambiente. Entre o caos, um novo elemento entrou em cena. Uma mensagem, um bilhete, que voou em direção a ele como um dardo. Ao pegar, seus olhos se arregalaram ao ler: Salve a sua família em menos de 24 horas. Ou você perderá tudo. O pânico tomou conta do ambiente e Lucas sentiu uma onda de adrenalina crescendo. Ele precisava agir. O passado estava prestes a voltar e a verdade esperava por ele. Mas que verdade seria essa? E por que Clara estava tão envolvida? A linha entre amor e traição estava se confundindo em sua mente. E o único pensamento que ecoava era: ele estava no centro de algo muito maior do que jamais poderia imaginar. O que fazer agora? Ele estava pronto para seguir em frente. Mas seria Clara a chave para a resposta? Enquanto a fumaça envolvia tudo, uma única certeza surgia. Ele precisava desvendar essa trama antes que fosse tarde demais. Que jogo era esse em que todos estavam presos? E quem realmente controlava as peças? Lucas estava paralisado, o peso nas palavras de Juliana ecoava em sua mente, e o medo cravava-se em seu peito como uma faca afiada. Ela sabe mais do que você imagina. Aquela frase martelava, e o que antes parecia um mundo de certezas, agora se dissolvia em incertezas. Calma, Juliana. O que você quer dizer? Ele mal conseguia pensar. As sirenes unindo no fundo se misturavam ao barulho das multidões, mas nada disso importava agora. A única coisa que ele queria era entender como sua vida tinha se transformado em um pesadelo. Ela não é quem você acha que é.
A voz de Juliana partia-se de desespero e urgência. Lucas se virou para Clara, que agora se afastava. Sua expressão uma mistura de medo e determinação. O que está acontecendo? Ele tentou ler os olhos dela, mas encontrou um abismo de emoções. Clara, espera! Ele tentou alcançá-la, mas uma onda de policiais surgiu, bloqueando sua passagem. As luzes brilhavam intensamente sobre eles, refletindo a confusão em seus rostos. Ele precisava correr, precisava entender, mas era como se cada movimento fosse uma luta contra um destino implacável. Você não deve se aproximar dela, um policial gritou, interpondo-se entre ele e Clara. É uma suspeita. Aquela palavra ressoava em sua mente. Suspeita. Clara, a mulher que tinha se tornado vital em sua vida, agora era uma criminosa aos olhos da lei. Eu não posso acreditar, Lucas exclamou. Mas as palavras mal saíram de seus lábios, antes que um barulho estrondoso cortasse o ar. Um novo eco de explosão reverberou, mas desta vez parecia mais perto. O som atravessou o ambiente e fez todos se jogarem ao chão. O pânico se espalhando como fogo em palha seca. Lucas ficou de joelhos, a visão embaçada pela tragédia que desenrolava-se diante dele. Ele ouviu gritos e choros, mas tudo parecia distante. A última coisa que ele viu antes de se cobrir foi o olhar de Clara, dorido e cheio de uma estranha resignação. Mas a revelação mais estrondosa veio a seguir. O homem encapuzado olhou diretamente para Clara. Fui eu quem te entregou. Você sabe disso. O ambiente congelou. O que ele queria dizer? Lucas sentiu seu coração parar. Clara não era inocente. Havia conexão entre ela e aquele homem. Não, você está mentindo. Clara gritou, um desespero cortante em sua voz. Eu não sabia de nada. O olhar dela se encheu de lágrimas, e Lucas podia sentir o peso da verdade sufocando-os. A todos, é hora de você saber, Lucas. O homem encapuzado avançou, um sorriso sombrio nos lábios. Você é apenas uma peça no nosso jogo. Nunca foi diferente. As palavras dele eram como facadas, cada uma cortando mais fundo que a anterior. Lucas sentiu a terra tremer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? A voz dele saía fraca, mas não conseguiam ignorar o batimento acelerado do seu coração. Todo esse tempo, você foi apenas um peão. Clara sabe mais do que você imagina sobre a sua família. E todas as verdades que foram enterradas. A voz do homem reverberou no ar, e Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você não faz sentido, ele gritou, a frustração subindo. Clara, o que ele está falando? Ele virou-se para ela, buscando respostas, mas o olhar dela estava fixo no homem, como se estivesse presa em um feitiço. Lucas. Clara hesitou, a voz quase um sussurro. Não foi só uma simples doação. Estávamos trabalhando juntos, mas tudo mudou quando eu descobri a verdade sobre você. Eu não podia contar. Era perigoso. E antes que Lucas pudesse articular uma resposta, tudo virou caos. O homem apontou para o túnel e gritou: menos uma chance. Todos vocês precisam escolher: continuar neste jogo ou descobrir a verdade que está escondida. Um som ensurdecedor aguardava do fundo do corredor. Instintivamente, Lucas pegou a mão de Clara, mas ela se soltou. O olhar dela estava carregado de medo e determinação. Você não pode ir, Lucas. Eu não posso perder você. Mas então, antes que pudesse responder, uma explosão repentina estourou para fora do túnel. Gritos e chamas começaram a dominar o ambiente. Entre o caos, um novo elemento entrou em cena. Uma mensagem, um bilhete que voou em direção a ele como um dardo. Ao pegar, seus olhos se arregalaram ao ler.
Salve a sua família em menos de 24 horas, ou você perderá tudo. O pânico tomou conta do ambiente, e Lucas sentiu uma onda de adrenalina crescendo. Ele precisava agir, mas ao olhar para Clara, notou algo diferente. Ela estava hesitante, como se estivesse em um dilema profundo. Clara, o que está acontecendo? Ele se aproximou, mas Clara virou-se abruptamente. Eu não posso mais esconder, Lucas. A voz dela tremia e as lágrimas escorriam pelo rosto pálido. Eu sou a chave para tudo isso, mas não por razões que você imagina. Por que você está fazendo isso? O que você sabe? Ele prendeu a respiração, o calor da explosão atrás se transformando em um frio cortante. Os gritos ecoavam, mas nada importava mais. Cada palavra dela era um golpe. Eu sou filha de um dos homens que você tanto temia, Clara revelou, as palavras saindo como um suspiro pesado. Meu pai estava envolvido com toda essa corrupção. E eu me meti com você para tentar consertar as coisas. A revelação a atingiu como um raio. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que ela estava dizendo era impensável. Não pode ser. Você não pode ser parte disso. Ele olhou para ela, o mundo se fragmentando. A confusão girava, e ele não sabia se era coragem ou desespero que o movia. É verdade, Lucas. E meu pai, ele precisa saber que estou aqui. A urgência na voz dela era palpável. Se não agirmos agora, todos nós estaremos perdidos. Mas você mentiu para mim. A dor no coração dele era insuportável. Como poderia? Eu confiei em você. Eu precisava me proteger para entender melhor do que se tratava. Clara implorou, mas o tempo estava se esgotando. Ele podia sentir a pressão crescendo. E de repente, tudo ocorreu em uma fração de segundo. Luzes piscando, sirenes se aproximando. E ele soube que o tempo estava acabando. Se Lucas não agisse rápido, tanto sua vida quanto a dela estariam em risco. E a verdade que Clara revelou poderia ser a chave para tudo ou a sentença de morte para eles. Ele respirou fundo, a tensão vibrando no ar. Nós temos que sair daqui, agora! E ao encarar o túnel escuro, Lucas soube que nada seria como antes. O que mais iria descobrir naquele jogo mortal? E assim, no caos se intensificava ao redor deles. A única certeza era que a jornada a seguir revelaria segredos ainda mais sombrios, e ninguém sairia ileso dessa batalha. Clara olhou diretamente nos olhos de Lucas, e a verdade estava prestes a sair. Eles precisavam fugir, mas a tensão era palpável. Preciso que você confie em mim agora. Se não fizermos isso juntos, todos estaremos em perigo. A urgência na voz dela era como um grito silencioso, mas a confusão o dominava. Como posso confiar em você? Você me escondeu tudo. O calor do medo e da raiva queimava em seu peito. Ele sentiu seu coração disparar, mas a intensidade do momento também trazia um fio de esperança. Esse era o ponto em que tudo mudava. Lucas, escute. Eu só me envolvi para proteger você. Clara implorou, seu olhar suplicante o atingindo como um soco no estômago. O ambiente ao redor parecia desvanecer, e ele podia ouvir os gritos e os sirenes como um eco distante. Logo, as paredes da ONG estremeceram novamente, e outra explosão abrigou a cena. O homem encapuzado estava se afastando, e em um instante de desespero, Clara se virou para o túnel. Temos que ir agora. É a única saída. Lucas respirou fundo. Ele sabia que tinha que decidir. As luzes da cidade iluminavam sua escolha. Seja o que for, vamos juntos, ele respondeu, e a mão dos dois se uniu firmemente. Enquanto corriam pelo túnel escuro, eles se depararam com imagens que pareciam dançar nas paredes como sombras de segredos, histórias mal contadas. O medo corria com eles,
Mas Lucas percebeu que estava se transformando em determinação. Ele olhou para Clara, e a conexão que antes parecia uma teia de mentiras, agora estava cheia de uma nova realidade. Eles se apoiavam um no outro, e isso deu forças a Lucas para avançar, independentemente do que viria a seguir. Lucas, olhe! Clara apontou à frente, onde um clarão se formava no final do túnel. O ar ficava mais quente, mas havia algo mais, uma nova vida, uma nova chance. E naquele momento eles sabiam que não podiam olhar para trás. Do lado de fora, a cidade estava em caos. As sirenes ainda ecoavam, mas a luz do amanhecer começava a brilhar no horizonte. Eles emergiram, respirando profundamente, o cheiro da liberdade misturado ao pó do perigo. Mas um alívio instantâneo foi rapidamente substituído pela realidade que os aguardava. Na entrada do túnel, um carro com vidros escuros aguardava com seu motor roncando. É ele! Clara sussurrou, e Lucas olhou para ela, o coração acelerando. Você tem certeza? Não podemos mais confiar em ninguém. A desconfiança ainda pairava no ar, mas Clara tinha um olhar que misturava resiliência com desespero. Confie em mim, por favor. E sem hesitar, eles correram em direção ao carro. O motorista saiu, o rosto oculto sob uma sombra. Subam rápido, ele gritou, e Lucas não teve outra opção senão obedecer. No último segundo, enquanto entravam no veículo, Clara olhou para trás. E Lucas seguiu seu olhar. A ONG estava em chamas, fumaça e destroços caindo, e uma parte dele se despediu daquela vida. O homem encapuzado desapareceu na multidão, um enigma que permaneceria em seus pensamentos. O que fazemos agora? Lucas perguntou enquanto o carro arrancava, seu olhar fixo no horizonte. A jornada estava longe de terminar, e a verdade ainda não havia sido completamente revelada. Precisamos encontrar meu pai e descobrir onde está o outro lado da história, Clara respondeu, sua voz firme. Tem muito mais do que você imagina nesta trama. Enquanto o carro se afastava, Lucas sentia a adrenalina pulsando. Ele sabia que a luta estava apenas começando. E a pergunta retumbava em sua mente. A verdade os libertaria? Ou os prenderia ainda mais? O caminho à frente estava incerto, mas uma única certeza permanecia. Ele não podia mais fugir. E antes que o sol pudesse brilhar totalmente, a jornada dele se lançava em um novo capítulo, cheio de riscos, mas também de esperança. E essa esperança era tudo o que eles tinham. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para dar aquele empurrãozinho que o algoritmo adora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final, porque sua opinião é super importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio, e só os verdadeiros fãs entendem o valor de agir agora.